pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação aos conteúdos de capacidade térmica e calor específico. A capacidade térmica é uma grandeza que determina o comportamento de um corpo ao receber ou ceder calor. Lembrando mais uma vez, quando um corpo ele recebe energia térmica na forma de calor, sua temperatura aumenta. Quando ele perde energia térmica na forma de calor, sua temperatura diminui. A capacidade térmica ela corresponde à quantidade de calor necessária para que o corpo sofra a variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Lembrando mais uma vez, que no momento em que o corpo ele recebe energia térmica, sua temperatura aumenta. Quando ele cede energia térmica na forma de calor, se ele perde energia térmica, sua temperatura diminui. Então, capacidade térmica corresponde à quantidade de calor necessária para que um corpo venha a sofrer a variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. E pode ser expressa a partir da seguinte expressão. Capacidade térmica é igual, como o próprio conceito já diz, né? Quantidade de calor necessária para que o corpo sofra a variação de 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica é igual a quantidade de calor. Lembrando que essa quantidade de calor ela é dada em calorias, dividido pela variação de temperatura. Essa temperatura é dada em graus Celsius. Lembrando, o que é a variação de temperatura? A variação de qualquer grandeza corresponde ao seu estado final menos o seu estado inicial. Então, variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Se a quantidade de calor é dada em calorias e a variação de temperatura em graus Celsius, logo a nossa capacidade térmica será dada em calorias por, já que trata-se de uma divisão, graus Celsius. Então, a capacidade térmica de um corpo corresponde à quantidade de calor necessária para que um corpo venha a sofrer a variação de 1 grau Celsius. Então, unidade de medida de capacidade térmica, calorias por gramas. Ela vai expressar justamente a quantidade de calor que vai ser necessária, seja retirando ou doando para o corpo, para que o corpo sofra a variação de 1 grau Celsius. Já o calor específico refere-se à substância, sendo a grandeza que determina a quantidade de calor necessária para que 1 grama de sua massa venha a sofrer a variação de 1 grau Celsius. Sendo representada a partir da seguinte equação. Calor específico, C minúsculo, é igual a capacidade térmica, C maiúsculo, dividido pela massa. Então, calor específico está diretamente relacionado à capacidade térmica. Calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Lembrando que a nossa capacidade térmica é dada em calorias por grau Celsius. A massa sempre dada em gramas, consequentemente o nosso calor específico será dado em calorias por gramas, graus Celsius. Será a unidade de medida de calor específico, ou seja, a quantidade de calor necessária para que 1 grama de sua massa venha a sofrer a variação de 1 grau Celsius. Então, aqui temos as equações de capacidade térmica, é igual à quantidade de calor fornecida ou retirada do corpo, dividido pela variação de temperatura sofrida, a partir dessa ação de retirada ou de acréscimo de energia térmica. Calor específico é igual à capacidade térmica dividido pela massa. Um fato importante que podemos observar com relação ao calor específico é quando vamos à praia em dias ensolarados. Podemos perceber que, apesar da água do mar e da areia receber a mesma quantidade de calor e de forma simultânea, a areia apresenta uma temperatura maior do que a água do mar. Como o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água do mar, isso significa que a areia ela precisa de uma quantidade de calor menor para provocar a variação de 1 grau Celsius a cada grama de sua massa. Consequentemente, ela vai aquecer mais rápido. No entanto, podemos observar também que, pelo fato do seu calor específico ser menor, ela também resfria mais rápido. Então, o processo de aquecimento e resfriamento da areia com relação à água do mar, ele é bem mais rápido, em razão do seu calor específico ser menor.
Recapitulando mais uma vez, a areia aquece mais rápido do que a água do mar, em razão do seu calor específico ser menor. O que significa? Ela precisa de uma quantidade de calor menor, quando comparada à água do mar, para que 1 grama de sua massa sofra a variação de 1 grau Celsius. Isso implica que a areia vai aquecer, como também resfriar, mais rápido do que a água do mar. Para compreender melhor esses conteúdos de capacidade térmica e calor específico, vamos agora aplicar em alguns exemplos. Questão 1. Ao oferecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Na questão 1, diz que um corpo recebeu 300 calorias na forma de calor e, como consequência, teve uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Pede-se para determinar a capacidade térmica desse corpo. Vamos às informações. Questão 1. O corpo recebeu uma quantidade de calor igual a 300 calorias e, consequentemente, sofreu uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius, né? Então, ele recebeu, durante uma troca de calor, 300 calorias e, como consequência, sua temperatura aumentou, ou seja, sofreu uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Pede-se para determinar a capacidade térmica desse corpo. Então, vamos calcular aqui a sua capacidade térmica. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica é igual. Nessa questão já vem indicando a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então já vai ser o valor de variação de temperatura. Com isso, capacidade térmica é igual. Quantidade de calor, 300 calorias. Dividido, variação de temperatura, 50 graus Celsius. Capacidade térmica é igual. Eliminando os zeros aqui para facilitar, ficou 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6. 6 calorias por graus Celsius. Então, a capacidade térmica desse corpo é de 6 calorias por graus Celsius. O que significa para esse corpo ter uma capacidade térmica de 6 calorias por grau Celsius? Significa que, para que ele possa ter a variação de temperatura igual a 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar desse corpo 6 calorias. Com isso, a cada 6 calorias fornecidas ou retiradas a esse corpo, ele vai sofrer a variação de 1 grau Celsius. Vamos à nossa segunda questão. Questão 2. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Na questão 2, diz que um corpo de massa igual a 50 gramas, ao receber 300 calorias na forma de calor, sofre uma variação de temperatura, onde sua temperatura inicial, que era de menos 10 graus Celsius, passa a ser 20 graus Celsius. Então, diante dessa situação, pede-se para calcular a capacidade térmica e o calor específico desse corpo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, capacidade térmica. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica é igual. Qual foi a quantidade de calor fornecida ao corpo? 300 calorias. Então, 300. Sobre. Qual a variação de temperatura sofrida pelo corpo? Ao contrário do exemplo anterior, nessa questão 2, ela não vem indicando qual foi a variação de temperatura sofrida pelo corpo. No entanto, apresenta a temperatura inicial, antes do processo de aquecimento, e a sua temperatura final, após o recebimento de energia térmica na forma de calor. Com isso, vamos ter que calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Variação de temperatura é igual a temperatura final, 20 graus Celsius. Menos, que é da equação, temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. Então, temperatura inicial, menos 10.
variação de temperatura é igual a 20, menos vezes menos, mais 10. Variação de temperatura é igual a 20 mais 10, 30 graus Celsius. Foi a variação de temperatura sofrida por esse corpo ao receber 300 calorias na forma de calor. Agora vamos continuar a encontrar a capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor, 300 calorias. Variação de temperatura, 30 graus Celsius. Então aqui, 30. Capacidade térmica é igual, eliminando os zeros aqui para facilitar, vamos ter 30 dividido por 3, 10. Calorias por graus Celsius. Então, esse corpo, para que sua temperatura possa variar 1 grau Celsius, é necessário receber ou ceder 10 calorias na forma de calor. Ou seja, cada 10 calorias fornecida ou retirada desse corpo, ele sofre a variação de 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica, 10 calorias por grau Celsius. Vamos agora determinar o calor específico da substância que constitui esse corpo. Então, vamos lá. Calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Calor específico é igual. Qual a capacidade térmica do corpo? 10. Dividido. Qual a massa do corpo? 50 gramas. Então, seu calor específico será igual. Eliminando aqui os zeros para facilitar. 10 dividido por 50 ou 1 dividido por 5 vai ser igual a 0,2 calorias por graus Celsius. É o calor específico da substância que constitui este material, ou seja, este corpo. Então, na questão 2, temos um corpo com capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius e a substância que o constitui com calor específico igual a 0,2 calorias por graus Celsius. O que significa esse calor específico? Que a cada 0,2 calorias fornecida ou retirada ao corpo, cada uma unidade de grama irá sofrer a variação de 1 grau Celsius, tá bom? Então vamos agora para a nossa questão 3. Questão 3. Qual a capacidade térmica de um objeto que, ao receber 5.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 15 graus Celsius para 40 graus Celsius? Na questão 3, diz que um objeto recebeu 5.000 calorias na forma de calor e, consequentemente, teve sua temperatura elevada de 15 graus Celsius para 40 graus Celsius. A partir daí, pede-se para determinar a capacidade térmica do objeto. Vamos às informações. Questão 3. O objeto recebeu uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias e teve sua temperatura elevada de 15 graus Celsius, que é a temperatura inicial, 15 graus Celsius, para 40 graus Celsius, que é a sua temperatura final. A partir daí, pede-se para determinar a capacidade térmica do objeto. Capacidade térmica ela é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor fornecida ao objeto. 5.000 calorias. 5.000 calorias. Dividido variação de temperatura. A variação de temperatura ela representa a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos fazer agora. Variação de temperatura é igual a temperatura final, 40 graus Celsius, menos temperatura inicial, 15 graus Celsius. Variação de temperatura é igual a 40 menos 15, 25 graus Celsius. Então, aqui temos a variação de temperatura sofrida pelo objeto a partir do momento que ele recebeu uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias. Então, vamos à resolução. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor, 5.000 calorias, dividido variação de temperatura, 25 graus Celsius.
capacidade térmica é igual a 5.000 dividido por 25, 200. Unidade de medida de capacidade térmica, calorias por graus Celsius. Então, a capacidade térmica desse objeto é de 200 calorias por graus Celsius. Edivaldo, o que significa esse resultado? É que a cada 200 calorias fornecida ou retirada desse objeto, ele vai sofrer a variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Lembrando que sempre que um corpo recebe energia térmica, sua temperatura aumenta. Sempre que um corpo perde energia térmica, sua temperatura diminui. Então, no caso desse objeto aqui, a cada 200 calorias fornecida a ele ou retirada dele, sua temperatura vai variar 1 grau Celsius. Vamos agora para a nossa questão 4. Questão 4. Determine a capacidade térmica em calorias por grau Celsius para 300 gramas de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 calorias por graus Celsius. Na questão 4, pede-se para determinar a capacidade térmica, sabendo que o calor específico da substância é igual a 0,09 calorias por graus Celsius e sua massa é igual a 300 gramas. A partir daí, vamos determinar a capacidade térmica. Questão 4 diz que calor específico da substância, 0,09 calorias por graus Celsius. Massa da substância, 300 gramas. Pede para determinar a capacidade térmica. Nos exemplos anteriores, encontramos a capacidade térmica a partir da razão da quantidade de calor pela variação de temperatura. Observe que nesse exemplo não temos nem a quantidade de calor, tampouco a variação de temperatura sofrida pelo corpo ou pela substância. Temos apenas o calor específico da substância, 0,09, e a massa de 300 gramas. Podemos encontrar a capacidade térmica por meio do produto do calor específico pela massa. Então vamos aqui. Capacidade térmica é igual a calor específico vezes a massa. Capacidade térmica é igual a calor específico da substância, 0,09, vezes o valor da sua massa, 300 gramas. Capacidade térmica é igual a 0,09 vezes 300, vai ser igual a 27 calorias por graus Celsius. Corresponde à capacidade térmica desse corpo que apresenta um calor específico da sua substância que o compõe, igual a 0,09 e de massa igual a 300 gramas. Capacidade térmica igual a 27 calorias por grau Celsius, significa que, para que esse corpo venha a sofrer a variação de 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar desse corpo 27 calorias. Vamos agora à nossa próxima questão. Questão 5. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. Qual a capacidade térmica e o calor específico da substância? Na questão 5, uma substância de massa igual a 500 gramas, ao receber 4.000 calorias na forma de calor, teve sua temperatura elevada de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius. Diante das informações, pede para determinar a capacidade térmica e o calor específico da substância. Vamos agrupar as informações e responder. Questão 5. Massa da substância, 500 gramas. A quantidade de calor recebida por essa substância, 4.000 calorias. Inicialmente, apresentava-se uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ao receber essa quantidade de calor, sua temperatura aumentou para 70 graus Celsius. Diante disso, peço para determinar a capacidade térmica e o calor específico. Resolvendo a questão. Primeiro, vamos determinar a variação de temperatura sofrida pela substância. Temperatura final, 70 graus Celsius, menos temperatura inicial, 20 graus Celsius. Variação de temperatura é igual a 70 menos 20, 50 graus Celsius. Foi a variação de temperatura sofrida pela substância ao receber uma quantidade de calor igual a
4.000 calorias. Vamos determinar agora a sua capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor fornecida à substância, 4.000 calorias. Dividido, variação de temperatura, 50 graus Celsius. Capacidade térmica é igual, eliminando os zeros para facilitar, temos 400 dividido por 5. 400 dividido por 5 é igual a 80. Unidade de medida de capacidade térmica, calorias por graus Celsius. Então, como temos uma capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius, significa que a cada 80 calorias fornecida ou retirada dessa substância, sua temperatura varia 1 grau Celsius. Vamos agora determinar o calor específico da substância. Temos que calor específico é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Calor específico é igual a capacidade térmica, acabamos de encontrar, 80 calorias por grau Celsius, sobre a massa, 500 gramas. Calor específico é igual a 80 dividido por 500, 0,16. Unidade de medida de calor específico, calorias, gramas, graus Celsius. Então, o calor específico dessa substância é igual a 0,16 calorias por gramas graus Celsius. Então, na questão 5, encontramos a capacidade térmica, que é igual a 80 calorias por graus Celsius, e o seu calor específico, referente à substância, de 0,16 calorias por gramas graus Celsius. O que esse valor de 0,16, referente ao calor específico, significa? Para que venha a provocar a variação de 1 grau Celsius a cada grama da substância, é necessário fornecer ou retirar dessa substância 0,16 calorias. Então aqui, gente, encerramos mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje tratamos referente aos conteúdos de capacidade térmica e calor específico. Faço o convite a vocês para se inscreverem em nosso canal. Vai lá na nossa plataforma no YouTube, no nosso canal Professor Edivaldo Júnior. Dá o seu like em nossa aula e passa a nos seguir para que acompanhar não só essa aula, mas também as nossas lives que andam acontecendo, tá bom, gente? Passa a nos seguir também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.